executar bem. E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13. A advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa a anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução dos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais, sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo? Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente, ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador no serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. Senhor Jesus, com alegria nós comparecemos neste núcleo de oração para os nossos estudos do Espiritismo Universal. Aqui rogamos as bênçãos, a proteção, o amparo, para que os trabalhos possam transcorrer em clima de fraternidade e paz. Permite, Senhor, que os bons espíritos em teu nome estejam conosco, nos ajudem a entender melhor as lições que estudaremos logo mais, mas que também nos ajudem no despertamento dos bons sentimentos, dos sentimentos cristãos, para que em nosso cotidiano possamos espalhar alegria, amor, ternura, paz, compaixão em favor de nossos irmãos, contribuindo assim de alguma forma nesta seara bendita que a ti pertence. Pedimos, Senhor, que abençoes os nossos irmãos tão sofridos, que resvalaram no ato suicida, e que abençoes também todos aqueles cujas ideias têm sido rondadas pela sugestão do auto-aniquilamento. Por
fim, desejamos louvar-te, Jesus, agradecendo-te por tanto amor que nos dedicou, e bendizendo-te o nome, com tua permissão iniciamos as atividades desta noite. E assim seja. Vamos então continuar com o nosso estudo. Estamos no capítulo da primeira parte do livro, no Hospital Maria de Nazaré. Nós tínhamos visto parado na parte em que Camilo e o grupo de companheiros, né, aqueles que tinham sido resgatados com ele da mesma caverna, e mais alguns outros, que eram grupos de 10 em cada quarto, né, eles tinham sido enviados para o departamento hospitalar, depois de serem fechados e fazendo aquela primeira entrevista. Eles são deslocados, levados para o departamento hospitalar. Camilo menciona que havia a ala do manicômio, a ala do isolamento e uma outra ala que era o denominado Hospital Maria de Nazaré, onde ele e os seus companheiros ficaram internados. Ele descreve a beleza desta ala, fala-nos dos aspectos arquitetônicos, de decoração, dos jardins, e as suas impressões primeiras e sensações naquele ambiente. Então, nós vamos começar a partir de hoje vendo alguns aspectos mais específicos ainda mais alguns aspectos deste Hospital Maria de Nazaré, que ela era a ala onde ele e os seus companheiros estavam internados. A gente vai ver sobre como eram os leitos e a área que dava acesso aos quartos. Uma outra coisa, um outro detalhe também importante para a gente continuar a destacar aquilo que nós já tínhamos mencionado na semana passada, dos cuidados que todos que eram dispensados pelas equipes daquela instituição, e os cuidados com relação à ambientação de todos os espaços, todos os departamentos daquela instituição. Então, como que eram os leitos, a área que dava acesso aos quartos, quais foram os primeiros cuidados que os internos receberam. Também, o que Camilo comenta sobre eles recebem a primeira refeição. Era um caldo. O que ele comenta sobre esse caldo que foi servido àqueles internos. E a gente poderia pensar também do que seria feito aquele caldo. E quais as lembranças que surgiam na mente dos internos durante aquela primeira refeição. Então a gente vai discutir um pouquinho agora sobre estes aspectos. Primeiramente, como que eram os quartos, né, e a área de acesso, que dava acesso àqueles quartos. Vocês se lembram? Essa parte que fala, cada dormitório continha 10 leitos, alvíssimos e confortáveis, é isso? Isso. Amplos salões com balcões para o quarto. Forneceram-nos caridosamente banho e resguardo hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. A cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido e reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis, e cada um sentiu o sabor daquilo que lhe apetecia. Fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acolhia as nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce bebida em nossa mãe, servindo-nos figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturavam ao alimento reconfortador. Então, a gente já vê aqui vários aspectos, né? Inclusive, um pouquinho no começo desse parágrafo, ele diz assim, logo que eles saíram, entraram, depois passaram pelos jardins,
penetramos galerias magníficas. Ele vai dando todas essas descrições, insistindo nestes cuidados com o aspecto da beleza, do belo, que nós já comentamos na aula passada. E era um dos valores primordiais do classicismo, o período clássico, o bom e o belo, sendo um belo um valor divino, essencial para a vida. Nós já discutimos isso na semana passada. Aqui ele insiste para ver como que mesmo suicidas, poderíamos dizer que são aqueles que cometem o pior crime contra a lei de Deus, o suicídio, porque é o ato de maior revolta contra a lei divina. Quando nós estudamos, por exemplo, ou lemos sobre o direito, no caso do direito brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, os valores que pautam o nosso direito brasileiro, nós temos como o valor primordial, mais importante do nosso ordenamento jurídico, né, da ordem jurídica brasileira, o valor vida. Sendo, portanto, este critério de valoração, digamos, dos bens, no caso o bem-vida, inspirado pela própria lei divina. O valor vida é o fundamental, é o primordial, que vem primeiro. Então, se dentro da própria lei de Deus também o valor vida é o que vem primeiro, atentar-se contra a vida, sobretudo contra a própria vida, é um ato de extrema rebeldia contra a lei divina, porque tem que se superar, inclusive, o instinto de conservação da vida física. Então, aí a gente vê que estes denominados réprobos, os criminosos contra a lei de Deus, mesmo aqueles que realizaram o ato de maior rebeldia contra a lei divina, eles são tratados de maneira extraordinária por aqueles que estão cumprindo a vontade de Deus. Estão sob a direção de Maria Santíssima, que por sua vez cumpre a vontade do Cristo, que por sua vez é um dos executores da vontade de Deus. É o amor. Exatamente. Aí nós vemos o amor. Quando a gente lê o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem denominada A Lei de Amor. E daí fala de como que o amor vai se desenvolvendo e evoluindo na criatura humana. Desde os primeiros instintos, depois as sensações, o sentimento, mais ainda de posse, até chegarmos no sentimento de amor, e ele vai se purificando, e ele diz, quando falamos sobre o amor, queremos dizer desse sentimento que é como um sol, cujos raios abarcam a humanidade inteira. Então é um amor, esse amor é um sentimento sem limites, profundo. Aí está a demonstração de que Deus não pune de forma nenhuma. Nós lembramos João, o evangelista, na sua primeira epístola. Só se falar em conhecimento de Deus por aquele que conhece o amor. Somente conhece Deus aquele que conhece o amor, porque Deus é amor. Se o indivíduo não conhece ainda o amor puro, ele não vai conhecer Deus, porque Deus é a expressão máxima deste amor, a expressão suprema do amor. Então, aqui nós confirmamos o postulado espírita. Deus não pune de forma nenhuma. Deus é amor. Deus ama infinitamente. Agora, os seres humanos, sim, se autopunem. Os seres humanos infligem a si mesmos, ou seja, aplicam a si mesmos sofrimentos, aflições,
por desrespeitarem a própria consciência. No livro dos Espíritos nós sabemos, estudamos que a lei de Deus está escrita na consciência de cada um de nós. Se eu desrespeito esta lei divina que está na minha consciência, eu desrespeito a minha consciência. Eu agrido a minha consciência. Isso me gera um desequilíbrio. O desequilíbrio me gera um sofrimento. Portanto, o sofrimento, a aflição sempre será decorrência das minhas opções, do uso inadequado do meu livre-arbítrio. Nunca procede a aflição de Deus. Nós podemos falar em punição, se quisermos, mas em autopunição é o ser humano que se pune a si mesmo ao realizar uma má escolha, ao agredir-se, ao agredir a própria consciência. Lei de ação e reação, terceira lei de Newton, que nós estudamos na escola. Se eu der um soco na parede, eu faço uma força no sentido da parede, surge imediatamente uma força equivalente no sentido contrário, ou seja, no sentido da minha mão. E esta força que surge pela lei da física, por um fenômeno físico, no sentido contrário, portanto, sobre a minha mão, é que vai machucá-la. Se eu tomo uma atitude, tenho um pensamento que gerará uma consequência negativa, então essa consequência negativa é a minha punição. Mas quem gerou essa consequência? A minha ação. Eu mesmo dei origem àquela reação que irá, digamos, me punir. Eu sou responsável, portanto, pelos meus sofrimentos. Por isso que, conhecendo a doutrina espírita e lendo uma obra dessas, nós compreendemos mais profundamente o que é o amor de Deus. Se os mais réprobos, digamos assim, conforme o próprio autor diz, os que mais infringem a lei de Deus, recebem um tratamento da parte de Deus, de seus propósitos, desta natureza, só de amor, com disciplina, mas amor. Então a gente vai compreender um pouquinho mais o que significa Deus, como é a lei de Deus. Nós somos vingativos, nós queremos a desforra, nós queremos que o indivíduo que comete algum crime seja punido severamente. Deus quer apenas nos amar, apenas nos amar. E aqueles que servem verdadeiramente a Deus, naturalmente, precisam se adequar a esta lei, a lei de amor. Então a gente vê aqui galerias magníficas, ao longo das quais portas largas e envidraçadas. Aí há um detalhe que é um pouco diferente, para quebrar um pouco a monotonia do branco, com caixilhos levemente azuis. Esse azul sempre refletindo, representando a vestimenta de Maria Santíssima, né? Deixavam ver o interior das enfermarias, o que vinha a esclarecer que o enfermo jamais se reconheceria sós. Ou seja, a divisória era envidraçada para que eles pudessem ver que os trabalhadores estavam sempre ali passando, para eles não se sentirem sozinhos, isolados. Outro cuidado, eles poderiam entrar em pânico, em desespero, porque estar na companhia de pessoas atormentadas, mesmo estando eles também atormentados, há uma insegurança muito grande. Eu estou atormentado, não consigo me ajudar a mim mesmo. Os meus companheiros de quarto são todos atormentados. Se acontecer alguma coisa, e se ninguém me ver, se ninguém me escutar, se não tiver ninguém por perto, isso gera uma insegurança, e a insegurança nos gera consequências, inclusive fisiológicas. Então, ali, com aquele envidraçamento, eles podiam ver o movimento dos trabalhadores, dos benfeitores, e ficarem mais tranquilos. Então, isso era mais um detalhe, mais um cuidado para a questão psicológica, para a segurança psicológica daqueles indivíduos. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros, 10 à direita, 10 à esquerda.
Cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos e confortáveis. Amplos salões com balcões para o parque, para que eles pudessem ver também ali a natureza. Mas outro detalhe que auxilia na recuperação dos pacientes: ver a natureza, ver a amplidão, não se sentir confinados, para que eles não se sentissem confinados num quarto, sem beleza, sem nada. Forneceram-nos caridosamente banho, vestuário hospitalar, o que nos proporcionou lágrimas de reconhecimento e satisfação. Às vezes a gente chega no final do dia, no final da tarde, a gente às vezes pensa ou diz: o que eu mais quero agora é chegar em casa e tomar um bom banho. Seja um banho mais fresquinho, para tirar o calor, seja um banho morno para também nos assear e também nos relaxar. Aliás, quem leu já o livro O Brilho da Vida Eterna vai se recordar que um dos indivíduos que estavam dentro da programação para a desencarnação e que teria assistência do benfeitor Jerônimo da equipe dele, que incluía André Luiz, que um desses indivíduos, um desses senhores que iriam desencarnar, ele estava muito intoxicado por causa do organismo dele, por causa do problema de saúde que já vinha se alongando há um certo tempo. E daí, inspirado pelo benfeitor espiritual, ele diz à mulher: eu adoraria um banho. Ela falou: pois não, já vamos preparar um banho para você. E daí, na medida que ele recebia, que estava tomando banho, o benfeitor magnetizava a água que caía sobre ele. E aquela água magnetizada pelo benfeitor, ao cair sobre o corpo físico, absorvia todas as toxinas, inclusive energéticas, que estavam mais à flor da pele. Primeiro o benfeitor deu um passe nele para que as toxinas viessem mais na superfície da pele. E depois, com o banho, ao magnetizar a água que caía do chuveiro sobre o corpo daquele enfermo, aquela água magnetizada imediatamente absorvia as toxinas que estavam na superfície da pele. E daí saía indo para o esgoto. Então vejam que recurso fantástico da espiritualidade. Isso está em O Brilho da Vida Eterna. Então, aqui a gente pode imaginar se na dimensão mais grosseira, física, o banho também pode ser, além do banho reconfortante fisicamente, nesse sentido da água, do asseio, né, de usarmos o sabão para nos limpar também. Se pode existir se existe essa possibilidade da água também ficar magnetizada e eliminar as toxinas, né, as energias mais tóxicas da superfície da nossa pele, também nós podemos compreender que no mundo espiritual este banho reconfortante tinha certamente essa propriedade magnética também de absorção de fluidos mais tóxicos do perispírito deles. E o detalhe, novamente, da questão de como estes nossos irmãos se sentiram gratos, como incomodava-os profundamente a sujeira, o mau cheiro. Eles chegam às lágrimas com a possibilidade de tomar um banho e vestir roupas limpas, poder deitar-se numa cama limpa. Estão vivendo em cavernas. Isso nos faz refletir como devem se sentir os nossos irmãos moradores de rua. Tanto os incomoda que quando eles podem, eles tomam banho nas fontes, onde há um pouco de água, nas torneiras, onde eles encontram. Um banho, né? Eles sempre sabem aonde, né? Pode percorrer o gelo e a
Sim. Não lembro, eu acho, né? Eu sempre achei curioso isso. Essa parte que é uma característica realmente deles. Eu sou mais de 20 anos que eu moro aqui. Eu sou de São Paulo. Você vê isso, né? Escala, né? Escala. E é uma característica, né? Onde você procura lá, Maria vai ficar em São Paulo. E lá tinha o trabalho, né? Eles expandiam para esses países. E a característica era essa: matou um vídeo e não. Assim, eu era você, desde ontem, mas realmente faz sentido. É muito desagradável, e isso, quando a pessoa está suja, a gente perde um pouco da nossa dignidade. Isso afeta a nossa dignidade, a nossa autoestima. Então é muito desagradável, mesmo porque, nós já mencionamos também isso, ele sabe muito bem que o mau cheiro, a sujeira, afasta as pessoas que ficam com uma certa ojeriza, incômodo, e às vezes tratam até mal. São ríspidas porque não toleram o fato de estarem sujos ou mal cheirosos, e são muitas vezes grosseiras com eles. Isso faz com que eles se deprimam mais. Então, vale como lição, para que a gente possa refletir. Claro que a gente não vai resolver o problema, porque é um problema muito extenso, profundo, complexo, uma quantidade muito grande de pessoas que são moradoras de rua. E a solução envolve uma série de fatores que devem ser atacados, digamos, analisados e solucionados de alguma forma, né? Mas a gente pode fazer um esforço para que a gente não tenha reações desagradáveis, negativas junto desses irmãos quando estivermos próximos ou junto deles. Ou quem sabe, de repente, oferecer um kit de limpeza, de higiene, para aqueles que a gente encontra. Hoje eu vi um vídeo que está circulando na nossa cidade de uma moradora de rua tomando banho no poço artesiano do Rudibom. E assim, o pessoal tirando sarro. Eu vi vários vídeos diferentes, tirando sarro, xingando, falando. Aí eu falei, quantos desses que filmaram, que estão ali criticando, que tipo de ajuda que ofereceram? Certamente, aonde ela vai tomar banho? Ela achou a torneira e foi ali se limpar. Então, como é difícil mesmo. O homem também, mas a mulher principalmente. Sim, é mais difícil, né? Porque o homem pode tirar a camisa e para a mulher é sempre mais complicado. A gente vê que a gente tem muito comportamento nosso objetivo da sociedade em geral, nos incluindo também, que a gente pode aperfeiçoar, melhorar um pouco, observar o próximo com outros olhos. Por isso que muitas vezes esses são chamados de invisíveis, porque a gente vai passando com tanta coisa, a gente está tão atribulado, a gente já tem tanto problema na vida, é assim normalmente que nós falamos, e que a gente simplesmente ignora essas pessoas. Mas são pessoas que estão sofrendo. Daí a gente quer ser cristão ignorando os que estão sofrendo, desprezando. Não temos tempo, tem muito compromisso. Talvez tenhamos mesmo muito compromisso. Mas quando é para o nosso lazer, para uma coisa que nos satisfaz muito, a gente sempre encontra bastante tempo para dedicar ao nosso lazer. Seja o nosso esporte, a sair para um momento agradável com a família, ou sozinhos, ou ficar simplesmente fazendo absolutamente nada, vendo vídeos na internet, esses vídeos que não nos vão enriquecer de nenhuma forma, vão nos empobrecer talvez.
Então, sempre nós temos condições de oferecer um pouco do nosso tempo, da nossa atenção para essas pessoas. Então, a gente vê que realmente há esta dor moral a partir de uma condição física. E às vezes a gente diz assim, mas essas pessoas poderiam se esforçar para fazer tal coisa, poderiam. Sim, poderiam. A gente só não se recorda ou não quer enxergar, talvez seja mais cômodo, que depois que a gente cai em determinado nível em que perdemos a autoestima e a própria dignidade, tudo aquilo que nos parece a nós, não passamos por determinadas situações, muito fácil de se resolver, tão óbvio, para quem está num estado de falta de autoestima e falta de autodignidade, muitas vezes já por causa dessa condição moral e espiritual sob processos obsessivos, porque daí são pessoas que ficam muito facilmente vulneráveis aos processos obsessivos. Então, para eles é muito difícil sair daquela condição. É necessário que haja pessoas com muita paciência, desprendimento, para que compreenda, tenha muita compaixão, compreender essa situação e aos poucos conversem, tenha atenção, porque alguém que recebe atenção, mesmo que nós não tenhamos condições, por exemplo, de trazer para dentro da nossa casa, talvez não tenhamos por uma série de razões, até porque às vezes eles podem ser um pouco mais violentos, mas se nós dermos atenção, se transmitirmos na nossa fala carinho, isso vai realizando um processo terapêutico. Mas se simplesmente damos algo para que eles logo se vão, como a descartá-los, ferimos mais os nossos irmãos e colocamos eles mais no chão do que já estão. Então talvez não tenhamos condições de oferecer o que eles nos pedem, mas sempre temos condições de oferecer atenção, carinho, ouvir a história deles. Ninguém ouve, quase ninguém ouve. Nós damos o que eles pedem, algum pedaço de pão, quer alguma comida, é um trocado. Mas se nós dedicarmos alguns minutinhos, eles vão relatar os problemas deles. Talvez falemos assim ou pensemos, mas são problemas normais que todos passam. Mas por alguma razão a resistência moral deles naquele momento estava baixa. Alguma razão aquele ato, aquela situação que parecia-nos tão comum, tão habitual na vida de todo mundo, marcou-nos profundamente, feriu-nos profundamente. Porque nós não sabemos do passado espiritual deles. Nós sabemos nem do nosso. Então é muito importante que ao lermos este livro comecemos a despertar para estes detalhes da natureza humana. E quando se fala em se evitar em prevenção ao suicídio, há muitas campanhas, informações, tudo isso é muito válido, necessário, importantíssimo. Mas é necessário, importantíssimo, compreendermos um pouco mais a natureza humana. Primeiro porque somos parte dessa natureza humana, ela existe em nós, somos seres humanos. E nós também temos os nossos conflitos, que são muitos, do passado, desta reencarnação. E para compreendermos os nossos irmãos, sabermos que eles têm fragilidades, quanto nós temos também fragilidades. E se estão na condição que estão agora,
é porque em algum momento algo nos atingiu exatamente nessa fragilidade. E reconhecendo que nós temos fragilidades, podemos pensar que se em algum momento algo nos atinja diretamente nossa fragilidade, também podemos amanhã estar na condição de Deus. Porque reconheçamos, somos muito frágeis. Muito frágeis. As nossas resistências morais e espirituais ainda são muito poucas. Então, quando lemos esses textos, essa narrativa de Camilo, isso vai nos despertando a consciência. Porque ao enxergarmos esses irmãos que estão em determinadas condições, nós vamos percebendo que sim, nós podemos fazer algo. Enxergá-los é o primeiro passo. Pararmos um instante para dar-lhes uma palavra, que eles se sintam de alguma forma enxergados, reconhecidos como ser humano, que tem dignidade, que merece dignidade, que merece atenção. É muito simples fazer isso, mas é necessário que saiamos do nosso egoísmo. E sair do egoísmo já não é tão simples. Então, vale a pena estarmos atentos a estes detalhes, porque isso está nos ensinando como nós devemos enxergar o nosso semelhante e aprender com toda esta equipe que trabalha em nome de Maria Santíssima. Porque o livro nos ensina a lidar com os irmãos necessitados da terra, ainda encarnados. Porque é muito comovente nós enxergarmos Cristo com os desencarnados. É muito comovedor ouvir os desencarnados que se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas com dramas tão dolorosos, com sofrimentos tão profundos, e nos comovermos muitas vezes às lágrimas, orientarmos esses nossos irmãos, dialogando com eles. Quem são esses? São os que eram ou estavam encarnados, que nós criticávamos, que zombávamos, ridicularizávamos, condenávamos. Então isso nos parece uma posição um tanto hipócrita. Se o indivíduo estiver com veste física, com corpo físico, nós condenamos, julgamos, criticamos, perseguimos, massacramos. Daí o indivíduo desencarna, vai à reunião mediúnica na qual estamos presentes, e ele relata o drama dele, o sofrimento, e nós nos comovemos. Mas os desencarnados são os mesmos espíritos que estavam encarnados. Como nós tratamos de forma diferente comportamentos opostos, antagônicos, simplesmente porque em determinado momento o indivíduo está vestindo uma roupa física e em outro momento está sem essa roupa física. Injustificável esta mudança de comportamento com relação a eles. Então, aprendamos como nós podemos começar a fazer, de pouquinho a pouquinho, aprender a servir. Aí na legião dos servos, por isso Jesus, há 2000 anos, disse a nos ensinar: o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. E os cristãos da atualidade? Queremos ser servidos, inclusive, se possível, pelo próprio Jesus.
Não queremos ser servos. Jesus era servo, mas nós que dizemos seguir Jesus não queremos ser servos. Queremos ser o Senhor, quem manda, quem é servido. Então, se nós queremos ser cristãos, como Peixotinho e Baby já eram lá no início do cristianismo, como está relatado na obra Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, então começamos a aprender com os servos de Maria como nós devemos ajudar esses nossos irmãos, tratar esses nossos irmãos. Quem sabe ao desencarnarmos já estamos melhor treinados e até há vaga para a gente trabalhar nesses locais, se não for na instituição Maria de Nazaré, em outras instituições. Olha, eu fiz um curso de treinamento, já tenho um treinamento mais ou menos na terra, aprendi com um livro, já tenho algumas habilidades em servir, em ser servo. Ah, muito bem. Então vamos utilizar os seus serviços na nossa instituição. Todo mundo não quer ir para colônias espirituais, etc. Fica muito mais fácil se a gente aprender a servir já na terra. Às vezes por uma questão cultural de educação, os nossos pais nos ensinavam, peça para Deus, rogue a Deus. Quer dizer, esse conceito vem que se você pedir, ele vai servir. Ninguém falou, né, pra gente, já desde o começo, olha, planta, que você vai colher. E a gente se torna adulto ainda com isso. Exato. Com esse tipo de sentimento, Deus está para me servir. Eu vou pedir, ele vai me cumprir. Né? Outra coisa, a questão humana. Meu colega falou, bateu na casa dele. Mas já é instinto humano, quando a gente está no meio de um acidente de carro, você pular e ir lá tentar salvar a pessoa, você se envolve e tudo mais. Já é do instinto humano. Da proteção, proteger o outro. Só que num caso desse, se bate na porta, não é muito difícil isso. É instinto humano também você se proteger. Exato, Então, assim, é uma linha tênue, né? É muito difícil. Sim. Porque nós estamos iniciando o exercício do cristianismo verdadeiro, mas agora. Estou falando de uma maneira geral, porque há muitos que ainda nem pensam em iniciar esse exercício, e há aqueles que já estão há mais tempo exercitando, estão muito mais adiante da nossa condição atual, evolutiva. Então há em todos os níveis. Mas falando de modo geral dos cristãos, dos espíritas, por exemplo, estamos começando agora a exercitar. Então vamos encontrar muitos obstáculos externos, mas sobretudo internos. Por exemplo, nós temos confiança em Deus. Mas ao mesmo tempo, a nossa cabeça diz, será? Não, Deus vai me ajudar. Sim, me ajudar. Existe uma frase na Bíblia que diz mais ou menos assim: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Já leram isso? Tá? Eu creio, e em seguida, ajuda a minha incredulidade. Por causa da nossa fragilidade, a nossa fé ainda é muito oscilante. Por isso Kardec explica que uma fé inabalável somente é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se nós temos a convicção, a certeza da providência divina, por exemplo, no Espiritismo nós aprendemos que não nos acontece nada se não for da vontade de Deus. Não é isso que nós aprendemos desde das Escrituras Sagradas? Não cai uma folha de árvore se não for da vontade de Deus. Nós repetimos isso.
De modo que nós sabemos que, a não ser que esteja programado para desencarnarmos desta ou daquela forma, não vamos desencarnar desta ou daquela forma se não estiver programado. Exceção feita aos casos dos suicídios, diretos ou indiretos. Não estava programado para desencarnar de câncer de pulmão, mas eu fumei muitos anos. Tive um câncer, um suicídio indireto, ou cometi um suicídio direto. Então, exceto nestas situações, nós vamos desencarnar de uma forma que já está prevista. Às vezes a gente vê notícias de determinadas mortes, não é possível. Pois nesta semana, é quarta-feira, eu li a notícia ontem, quarta-feira de madrugada, na rodovia Dom Pedro, aqui na altura de Valinhos, um cantor sertanejo muito jovem, fazia dupla com outro cantor. Ele estava com um amigo, já um senhor de idade, dirigindo e pararam no acostamento e não precisaram trocar de posição. Ele estava com o piloto, ia passar para a direção, pois um carro na outra pista, no sentido contrário, o motorista cochilou, atravessou o canteiro central e atropelou os dois. No exato momento que eles tinham saído do carro, estavam cruzando para trocar um para ir no banco do passageiro e o outro para o banco do motorista. Atropelou os dois. O senhor de idade está hospitalizado e o jovem desencarnou. Como se explica? No exato momento, cronometrado, e aqueles que não têm de desencarnar, perde o voo, desbraveja porque perdeu o voo, o motorista de táxi errou o caminho e depois descobre que o voo caiu. Então, quando a gente começa a analisar, a gente vê realmente, não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus. Existe uma coordenação, ninguém desencarna antes do horário, a não ser nos casos de suicídio direto ou indireto. Ninguém reencarna, nasceu por acidente. Que acidente? Se não existia autorização das autoridades espirituais, ninguém se reencarna. Mas foi estupro. Se não tivesse autorização das autoridades espirituais para aquele espírito vir se reencarnar por aquela mãe daquela forma, não viria. Não ocorreria a fecundação, e se ocorresse a fecundação, não vingaria, porque não estando nenhum espírito vinculado, ocorre o abortamento espontâneo, pode até chegar a nascer, mas logo em seguida a morte, porque aquilo é apenas matéria. E quando não é espontâneo? O aborto Provocado, é considerado homicídio. E daí cada um vai ter o seu grau de responsabilidade. O pai da criança, porque permitiu, ou se induziu, ainda pior. Se negligenciou o cuidado, também muito grave. O médico, os enfermeiros, claro que cada um de acordo com o grau de responsabilidade, de consciência. A responsabilidade sempre tem vários fatores a serem analisados, que são analisados pela própria divindade. Mas é um crime muito grave. Há, inclusive nas obras de André Luiz, um dos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, que menciona que havia se não me engano, uma enfermeira que realizava abortamentos, e ela era totalmente perturbada, revoltada no espiritual e tenta acesso à instituição espiritual na própria colônia do nosso lar. Mas de qualquer forma tentava entrar na instituição, pedia acesso à instituição. E André Luiz se comoveu, porque ela chorava copiosamente. E daí alguém mais experiente naquelas situações diz assim: André Luiz, ela não está sendo verdadeira nas intenções, porque ela não está arrependida, é apenas um choro falso, para nos comover, para que abramos a porta para ela, os portões para ela entrar.
Mas a intenção dela é entrar, aproveitar e gerar uma confusão e gerar perturbação aqui dentro. Ela está ainda muito preocupada, muito revoltada, muito agressiva. Mas ela chora. Ela falou assim: iremos momentaneamente aprimorar a sua visão espiritual, abrir mais a sua visão espiritual. Quando abre a visão espiritual, André Luiz tem um choque, porque vê estampado no perispírito daquela mulher as faces, os rostos de todas as crianças que ela tinha gerado, provocado o aborto nas mulheres. Nem era ela direto. Não era a mãe. E ela tinha feito vários abortos em mulheres, assim. Então as faces daquelas crianças que ela tinha abortado nas mulheres, nas mães, estavam estampadas no perispírito dela, com faces assim de espanto, de desespero. Não eram os espíritos das crianças, mas ficou impresso no perispírito dela aquelas faces, por causa da consciência de culpa. Então nós imaginamos, repetimos, a responsabilidade ela é dosada de acordo com várias circunstâncias e com várias questões internas de cada um. Isso que a lei divina vai fazer este cálculo da responsabilidade de cada um. Nós não temos condições de fazer este cálculo, de medir a responsabilidade de cada um. Mas nós sabemos, com os próprios relatos dos espíritos que mães, ou que eram pais, ou médicos, no caso dessa minha enfermeira, que as consequências são muito dolorosas. E, normalmente, dessas mulheres e dos homens surgem consequências por causa de desajustes no perispírito, consequências de reencarnações. Se é o perispírito que modela um novo organismo físico, normalmente esse novo organismo físico vem com sequelas, normalmente na área sexual, na área da procriação. Aliás, Chico Xavier comenta sobre isso no programa Pinga Fogo. É uma pergunta que é feita a ele no programa Pinga Fogo, e lembra-se o primeiro Pinga Fogo ou o segundo. Então, só para a gente terminar esta parte aqui dos cuidados, né, ele diz no banho, e daí ele diz assim: a cada um de nós foi servido delicioso caldo, tépido, né, morno, reconfortante, em pratos tão alvos quanto os lençóis. Então, novamente, os utensílios seriam também todos. E cada um sentiu o sabor que lhe apetecia. Então veja que interessante, é dado um caldo, uma sopa, e cada um sentia o sabor da sopa que lhe apetecia, ou seja, do seu gosto pessoal. Digamos que eu adorasse uma canja feita pela minha avó, pela minha mãe, era o gosto daquela canja. Eu gostava de um caldo verde que meu marido fazia para mim. Eu sentia gosto daquele caldo verde. E assim por diante. Por que isso? Porque os benfeitores permitiam ou proviam esse tipo de experiência para eles. Acolhimento. Segunda coisa, estímulo de memórias positivas. O que ideias fixas que eles tinham? A primeira e mais intensa, do próprio suicídio. Depois, dos dissabores da vida física. E depois, dos tormentos que eles percebiam dos seus companheiros de vários suicidas. Só ideias negativas estavam habitando, digamos, o campo mental deles naquele momento, naquele período. Então, por isso é que fecharam-se as portinholas naquele trajeto para que eles tivessem as impressões externas positivas apenas, para ficar já isso sendo cultivado na mente.
Eles puseram reparo, nossa, mas que brancura! Este estofamento tão confortável, né, de arminho, mas que senhoras tão simpáticas, que cuidados eles estão tendo conosco, olha que a vegetação mais linda, flores, trepadeiras, olha a arquitetura que nós conhecemos e tanto amamos de nosso Portugal, e assim por diante. Eles servem um caldo numa sopa, e a hora que eles vão comer, porque lembram-se, já na entrada, naqueles discos magnéticos, todas as impressões, não apenas do que eles falavam, mas também dos pensamentos e certamente impressões mais profundas do inconsciente deles também deviam estar ali registradas naqueles discos. Então os benfeitores permitiram que eles tivessem esta experiência para que fosse trazida à tona esta memória afetiva. Na experiência da alimentação, da nutrição, uma memória afetiva. Hoje se fala do conceito de cozinha afetiva, né, de pratos que lembram aquilo que a mãe fazia, que a avó fazia, que o pai fazia, que o filho fazia, enfim. Então vejamos aqui a menção, a questão da afetividade, na questão da refeição, da alimentação, da nutrição. Não é apenas uma nutrição meramente que a gente vai calcular quantas calorias, quantos gramas de proteína, quantos gramas de carboidrato complexo, quantos gramas disso, daquilo, tudo muito medidinho, mas sem a energia, sem o afeto. Então aqui nós vemos também um processo terapêutico de evocação de memórias boas, para que estas memórias boas, estas ideias positivas, ocupem o espaço das ideias negativas, das fixações mentais negativas. E na sequência ele dizia, fato singular, enquanto fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia as nossas lembranças. Ou seja, o lar paterno com a mãe também ali, né? Os irmãos, enfim. Fazíamos a refeição frugal, era o lar paterno que acudia as nossas lembranças, as reuniões em família, a mesa da ceia, o doce vulto de nossas mães servindo-nos, a figura austera do pai à cabeceira, e lágrimas indefiníveis se misturaram ao alimento reconfortador. Por quê? Porque nós não valorizamos devidamente a família. Família, amigos, todos aqueles que nos amam, porque é um ato de extrema rebeldia, o suicídio, que faz com que o suicida despreze todos aqueles que o amam e despreze o amor de todos aqueles. Despreza. A minha paixão não me quis, eu vou me suicidar. E todos os outros que amam. Não tem valor isso? Uma simples reunião em família, estar ali dividindo uma refeição, um momento, contando causos, cada um contando da sua experiência no dia. Meu dia foi ruim, meu dia foi bom, mas melhora. Esses momentos sagrados, tão importantes, nós mantemos a nossa sustentação porque nós temos uma equipe de apoio, são os nossos familiares, os nossos amigos íntimos, aqueles que nos amam. Sem eles, nós naufragamos imediatamente. Então desprezamos tudo isso. Então vem à memória aquelas imagens daqueles que eram a equipe de sustentação e que foi desprezada essa equipe. Todo o esforço dessa equipe. Quantas renúncias os pais fazem para os filhos seguirem uma vida. Quanta renúncia, quanto esforço, quantas lágrimas. Tudo isso é desprezado por algum problema? Pela opinião alheia? Então aí vem, logo em seguida, daquela memória afetiva, vem a consciência que nos diz: vocês desprezaram.
passar tudo isso. Conhecemos melhor o quanto amor havia. Então, mais uma vez, a gente fica a pensar. Temos muitos problemas, inclusive familiares. A família, segundo Emmanuel, é o cadinho onde as coisas fervilham. Muitas vezes temos até mesmo inimigos do passado, dentro do núcleo familiar. Mas apesar de todos esses problemas, uma coisa é certa: nós temos uma equipe de sustentação. Muitas pessoas que nos amam, que dariam a vida em nosso favor. Nós não podemos desprezar isso. Não há nada na existência física que deva nos perturbar a ponto de nós desprezarmos tanto amor assim, tanta dedicação. Tudo bem? Vamos falar mais.